Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu escolhi o caso dessa semana baseado numa sensação que eu tive esses dias. Eu tava na calçada, em frente de casa, esperando uma entrega. E aí uma mulher passou por mim, meio com cara de perdida. Eu vi que ela tava olhando pros lados, sabe? Bem procurando alguma coisa. E aí ela me viu. E ela meio que não queria falar comigo, mas ela veio mesmo assim. Tava meio olhando pro chão, parecia que com vergonha. Eu achei que ela fosse me pedir dinheiro ou alguma coisa do tipo, porque ela tava bem incomodada com a situação dela, sabe? E aí, ela me pergunta: onde é a delegacia da mulher mais próxima? Gente, eu fiquei com a cara no chão, assim. Meu coração parou na hora, porque dava pra ver que ela tava extremamente desconfortável de estar ali fazendo aquela pergunta. E aí eu fiquei muito tipo, meu Deus, deixa eu fazer algo por você, sabe? Mas o que eu podia fazer era apontar onde era a delegacia mais próxima, que era aqui na rua mesmo, descendo um pouquinho. Tentei fazer com que ela se sentisse o mais confortável possível nessa jornada de ir até lá. Bem, ela tava com um papelzinho na mão, que tava com o endereço escrito a caneta mesmo. E eu fiquei com a impressão que ela tinha meio que escrito rápido e rasgado o papel, às pressas. E enfim, eu fiquei muito com isso na minha cabeça, pensando nas dificuldades de mulheres que passam por sofrimentos diários, principalmente agora na quarentena, que tem muitas presas em casa com os seus agressores. E enfim, né, eu fiquei muito com isso na cabeça e precisamos falar mais sobre isso. E aí, quando eu fui olhar na minha listinha de casos a fazer, eu vi um que tem tudo a ver com isso. 2 crimezeiras já tinham pedido pra mim lá no Instagram um caso que fala exatamente sobre uma mulher sofrendo tamanha violência que a levou à morte. Esse é o caso Aida Curi. Quem deu a sugestão desse crime foi a Jane Araújo e a Érica Cristina Rosa, lá pelo Instagram, o @café com crime. E antes de começar, eu quero deixar aqui o alerta de gatilho para quem tem sensibilidade a temas como estupro e violência contra a mulher. Esse caso aqui, ele é pesado e mais um feminicídio brasileiro. Tudo que eu vou contar para vocês tem como base jornais da época e fontes como jornal O Globo, o portal Copacabana.com e o incrível Linha Direta Justiça, além, claro, como sempre, minha best friend, Wikipédia. Vamos começar do começo? O ano é 1958, ano do nascimento da Bossa Nova. Gente, que aninho abençoado, né? Coisa maravilhosa. Mas ele não foi marcante só por isso, apesar disso ser um grande marco do Brasil, né, da nossa cultura. Mas acho que muitos brasileiros vão lembrar desse ano muito mais, porque foi a primeira vez em que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. Foi em Estocolmo, 5-2 contra a Suécia. O Brasil se coloca aí para o mundo como uma potência do futebol. Aliás, nessa Copa, o Pelé foi nomeado o melhor jogador jovem, aos 17 aninhos, gente. Pelézinho, chegou chegando. Então, para a maioria dos brasileiros, 1958 é sinônimo de alegria, de comemoração, muitos fogos, cerveja, churrasco com farofa, ao sonzinho dos novos hits da Bossa Nova. Ai, que delícia, né? Saudades, aglomeração. Mas nem para todos foi um ano marcante por coisas boas. Muito menos para a família Curi. 15 dias depois do Brasil ganhar a Copa do Mundo, da gente ter esse pico de orgulho brasileiro, Aida Jacob Curi, de 18 anos, sofre uma morte brutal no bairro mais badalado do Rio de Janeiro. Muitos dizem que foi a morte de Aida que marcou o fim da inocência de Copacabana, a princesinha do mar. Aida Curi era mineira, ela nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro de 1939. Os seus pais eram imigrantes sírios, convertidos ao catolicismo. Ela era a única menina entre os 5 filhos do casal Gataz Assad Curi e Jamila Jacob Curi. Aos 5 anos de idade, a Aida perdeu o seu pai, né, ficou órfã de pai, levando a sua mãe a se mudar para o Rio de Janeiro para poder garantir trabalho. Na época, todos os seus irmãos, eles eram em 5, né? Era o Nelson, o Roberto, aí no meio vem a Aida,
Aí o Maurício e o Valdir. Eles todos, nessa época, tinham menos de 10 anos de idade, com exceção do mais velho, que era o Nelson. E a mãe se viu ali com 5 filhos, 5 crianças pequenas, precisando trabalhar para sustentar a casa. Ela estava num estado longe da sua família, na verdade de um país, né? A sua família estava na Síria. E ela não tinha com quem deixar os seus filhos durante o dia, né? Então, como que você vai trabalhar com os filhos em casa? E foi por isso que a dona Jamila optou por colocar os filhos, os meninos, na Escola Moreira do Riachuelo, que é um seminário em São Paulo, um internato. E aí, aos 6 anos de idade, a Aida também é encaminhada para estudar num colégio de freiras, o Educandário Gonçalves de Araújo. Era um colégio interno para meninas órfãs em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A Aida, ela só tinha contato com a mãe uma vez por mês, quando ela podia receber visitas lá no internato. E se você tá pensando, né? Ai, tadinha, que dó, tal. Na verdade, a Aida, ela se adaptou super bem lá. Ela gostava muito de estudar lá. Ela era uma aluna exemplar, sempre tirava notas altas. Ela gostava muito de música sacra, aprendeu a tocar piano. E, na verdade, ela até pensava em seguir a vida como freira, né? Ela era muito religiosa, tinha uma fé muito grande. Então, estava ali, no lugar certo. Ela estudou no educandário por 12 anos seguidos. Então, dos 6 anos de idade até os 18. Em dezembro de 1957, a Aida se forma do colégio aos 18 anos e volta a morar em casa com a mãe e os 2 irmãos que também já tinham se formado do seminário. O Nelson, que nessa época ele já era comerciante, e o Roberto, que tinha ingressado em uma carreira militar. Então, eles estavam todos morando juntos agora em um apartamento no bairro da Gávea, e os outros 2 irmãos dela estavam ainda no seminário em Jundiaí, em São Paulo. Agora, para pensar. A menina entrou com 6 anos de idade no internato, fica lá até os 18 e, de repente, sai pro mundo. Tipo, zero experiência com o mundo, né? Por isso, muitas pessoas afirmavam que a Aida era super ingênua, não entendia muito bem a malícia, a maldade do mundo, né? E ela era uma garota meio diferenciada, assim, fora do padrão da época. A Aida começou a perceber que a família estava ainda passando por dificuldades financeiras, então ela decide fazer cursos de datilografia, inglês e português, porque ela queria arranjar um emprego bom. Na verdade, o objetivo dela era passar num concurso da DASP, que era o Departamento Administrativo do Serviço Público, um órgão do governo, né, federal. E aí, concursado, né, gente? Sabemos que, vida boa. Mas, enquanto ela não alcançava esse emprego dos sonhos, ela trabalhava na loja do irmão para poder ajudar com as despesas da casa também. Os amigos e familiares e professores, e enfim, qualquer um que conhecia a Aida podia falar dela meio que a mesma coisa. Ela era uma moça muito dedicada, inteligente, responsável, recatada, do lar, muito religiosa. E, aliás, ela tinha um lema: antes morrer do que pecar. Esse lema vinha da santa chamada Maria Goretti, que a Aida adorava. Essa santa tinha sido uma mulher italiana que resistiu a um agressor sexual porque não queria perder sua virgindade e, por conta da sua resistência, ela morreu, mas não pecou. E a Aida sempre carregava isso com ela, o que, um pouquinho mais pra frente, vai ser bem relevante. No dia 14 de julho de 1958, lá pelas 4, 5 horas da tarde, a dona Jamila teria passado em casa e encontrado com a Aida, que estava se maquiando, se arrumando, passando um batonzinho ali antes de sair de casa para ir para o seu curso. Como se Jamila tivesse um pressentimento, ela começou a falar para a filha tomar cuidado, para não acreditar em ninguém na rua, não se misturar com a garotada moderna. Nessa época tinha muitas gangues na rua, né? Não gangue no sentido de, nossa, malvados, mas grupos de jovens que ficavam na rua, na calçada, nas esquinas, conversando, trocando ideia, bebendo, fumando, enfim, coisas de adolescentes. Então, não era para ela se misturar com a galera. E a Jamila estava preocupada. Do nada, preocupou. Aí a Aida teria respondido para a mãe para ela não se preocupar, que ela jamais faria nada para envergonhar sua mãe e que se alguém encostasse um dedo nela, ela lutaria. Então, para ela ficar tranquila. E, gente, dá até um calafrio, né? Pressentimento de mãe não é brincadeira. Se a minha falar para eu ficar em casa porque tá sentindo algo estranho, eu cancelo tudo, cancelo qualquer coisa, cancelo encontro com o Papa. Eu fico, gente, quero nem saber.
Mas a Ida tinha o seu curso para ir e ela era muito dedicada, ela não queria faltar. Então, ela só dá essa segurança para a mãe e sai. Quando o curso termina, lá por volta das 7 horas da noite, a Ida e Ione, uma amiga dela lá do curso, elas saem para encontrar possivelmente alguns marinheiros americanos, porque elas iriam praticar conversação em inglês. Né? A Ida ela era aluna também do Cultura Inglesa, então ela estava nessa fase de aprender e explorar o idioma, e nada melhor do que conversar com nativos, né? E aí, depois dessa aula de conversação, ela iria para casa por volta das 8 horas, que era o horário combinado dela sempre estar em casa. A Ida e Ione estavam lá, andando ali na Avenida Atlântica, perto da esquina com a Rua Miguel Lemos, quando elas foram abordadas por 2 rapazes, o Ronaldo e o Manuel. E os dois começaram a puxar papo, né? Eles chegaram na Ida falando, acho que você derrubou aí a sua chave, hein? Não tá aqui no chão uma chave? E a Ida falou que não era dela aquela chave. Na verdade, eles tinham jogado a chave no chão, a chave deles mesmos, pra poder puxar esse papo, né? Coisa assim, besta pra puxar assunto. A amiga da Aida, ela não tava muito afim, assim, de ficar ali com os meninos fazendo gracinha. Na verdade, o Ronaldo teria chegado na Aida querendo ser charmoso e tal, pegou o óculos dela, deu uma olhada, colocou no rosto, pegou a aliança dela, ficou olhando e acabou ficando com os objetos da Aida, né? E aí, quando a Ione falou que não estava afim de papo, que ela queria ir embora porque estava ficando tarde, a Aida falou, eu vou com você, né? Não vou ficar aqui sozinha com essas pessoas que eu nem conheço. E aí ela pediu pro Ronaldo devolver as suas coisas porque ela queria ir embora. Mas o Ronaldo disse que só devolveria se a Ida contasse mais sobre ela. E aí a convidou para ir até a esquina com ele. O Manuel se ofereceu para levar a Ione até o ponto de ônibus, enquanto o Ronaldo conversava com a Aida. A Ione acabou aceitando e pediu para o Ronaldo não demorar, porque a Ida tinha que estar em casa às 8. Aí a Ione vai embora. Vai para sua casa lá no posto 6, que não era muito longe dali, crente de que a amiga tinha conhecido pessoas legais e divertidas e, enfim, eram todos de boa aparência, boa pinta e ela estava despreocupada e foi para casa. E aí uma pausa, gente, só para uma dica, né? Não larga suas amigas com gente desconhecida. Não importa quão legal, divertido, boa pinta, bonitão, gato, nossa, uau, gostoso. Gente, não. Você não sabe o que pode acontecer. Então fica ali, né? Fica de olho, fica lá de longe, dando umas bisoiadas, né? Custa nada. E, tipo assim, eu não tô culpando, pelo amor de Deus, a Ione por absolutamente nada, tá? Eu imagino que ela tenha ficado derrotada depois de descobrir que deixou a amiga sozinha com um filho da puta, né? Também acho que ao mesmo tempo deve ter sentido um certo alívio de falar, meu Deus, podia ser comigo, caramba, e agora? Deve ser sentimentos diversos, bons e ruins e, né, enfim, no mínimo, uma experiência traumática pra Ione. E enquanto eu tô falando isso, eu tô aqui lembrando dos velhos tempos, né, quando os rolês estavam liberados. E o tanto de vez, né, que você não tá lá num barzinho sentada com as amigas e chega um cara e começa a conversar e aí vai formando os casalzinhos e cada um vai pra um lado e, né, a gente se descuida direto ali no momento, né. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas nessa de pensar que nunca vai ser comigo, imagina, comigo jamais vou deixar acontecer, é nessas horas que é o perigo. Mas enfim, a Ida acaba ficando com o Ronaldo enquanto Ione vai embora e ela vai até a esquina com o Ronaldo para dar uma volta. E eu queria abrir um parênteses aqui. Outro, né? Porque eu já abri vários, mas enfim. Quando eu li isso aqui, que o moço chamou ela para ir na esquina e ela foi, eu fiquei pensando, mas que mané ir na esquina, né? Que bagulho esquisito. Por que você vai na esquina com alguém? Não faz sentido. Aí eu fui ler um pouco da história de Copacabana nos anos 50 e descobri que as esquinas eram basicamente pontos de encontro dos jovens e ali eles faziam vários tipos de rolês e de auês e de festas e comemorações. E assim, cada esquina ou rua tinham as suas próprias ganguezinhas, né? Tinham as suas turminhas. A que Ronaldo participava era uma gangue só de playboyzão e eles eram chamados, assim, de juventude transviada, porque eles eram todos jovens na classe média, poucos estudavam ou não ligavam para os estudos e nenhum deles trabalhava. Era aquela galera que estava bem na fase de curtição, rock and roll e acabou. E, aliás, a Rua Miguel Lemos, que era ali com a esquina da Atlântica, onde eles estavam, era a mais destacada do rolê, a mais badaladinha. Então, nesses quarteirões eram organizados festas, assim, sei lá,
época de carnaval, tinha tudo de carnaval lá, bloquinho, música e tal. Na festa junina, vinho quente, todo rolê, bandeirinha, enfim, todas as coisas tinham ali. E aí eu imagino, né, que como tinha acabado de acontecer uma Copa do Mundo, devia estar tudo enfeitado ainda com bandeirinha, vuvuzela, não sei se tinha vuvuzela na época, mas enfim, todas essas coisas decorativas. Então, não é tão estranho a Aida ter caminhado até a esquina com o Ronaldo, porque lá era o movimento, era lá que estava toda a galera, era lá que estava o barulho. Então, não é como se ela tivesse aceitado andar sozinha à noite numa rua escura com um desconhecido em lugares mal iluminados. Não. Ela era ingênua, mas não era burra, né? Ela sabia que tinha que estar em lugares com gente em movimento. Então, foi até a esquina. Não parecia perigoso. E assim, ela era uma moça, jovem, recém-saída de um internato de freira e que devia ter curiosidade de ver o mundo, né? De conhecer pessoas, de saber como as coisas eram. Então, enfim, era isso. Esse era o parênteses. Fecha parênteses. Bem, a Aida ficou lá, conversando com o Ronaldo na esquina. Lá se vai a noite. Passou as 8 horas e nada de Aida chegar em casa. A sua mãe, a dona Jamila, já começou a ficar bem preocupada, porque a Aida nunca atrasava. Quando Nelson chegou em casa, Jamila pede para ele sair e procurar a irmã. Então ele primeiro vai lá no curso de datilografia, mas a Aida não estava lá. Ele então vai até o hospital mais próximo, pensando que talvez a irmã pudesse ter sofrido um acidente, mas nenhum registro dela lá. Ele então acaba falando, bom, vou andar pelas ruas aqui da região, né? A gente sabe que ela estava nessa região. E ele começa a andar ali pela Avenida Atlântica e a Rua Miguel Lemos. De repente, ele se depara com uma aglomeração na rua. Quando ele chega mais perto, ele percebe o corpo de uma jovem no chão, ensanguentada, com as vestes todas rasgadas, morta. Essa jovem tinha caído do topo do prédio. Para o seu espanto, quando Nelson se aproxima mais, ele reconhece que aquela jovem é a sua irmã, Aida Cury. Inicialmente, a polícia acredita que pode se tratar de um suicídio. Porém, a família Cury não acredita que isso seja possível. Primeiro que a Aida estava muito de bem com a vida, era uma pessoa feliz, ativa, com sonhos e objetivos e, enfim, não tinha nada que indicasse que ela poderia estar à beira de se matar. Segundo, que a Aida era extremamente católica e, de acordo com a religião dela, suicidas não vão para o céu. Então, isso seria suficiente para ela não recorrer a esse ato. Mas, mesmo assim, era uma possível linha de investigação da polícia. 2 dias depois, a perícia recebe o laudo do exame das vestes, do local e do cadáver. E foram informações fortíssimas e que esclareceram muito do que tinha acontecido com a Aida. O laudo das vestes dizia o seguinte. Primeiro ponto. Através do casaco, da blusa, da saia e da anágua da vítima, que é aquele pano por debaixo das saias, dava para perceber sinais de violência e que houve luta ou reação de uma contenção da vítima. Segundo que o rasgamento da anágua, bem como o violento arrancar do sutiã da vítima, que estava todo quebrado, se via claramente um atentado ao pudor. Também encontraram um lenço sujo de sangue dentro da bolsa da Aida. Tinha ferimentos nos seios da vítima. Tinham unhadas e dentadas. A vítima levou uma bofetada na cara que causou um sangramento na sua boca. E apesar de todas as características de violência sexual, ainda foi constatada a virgindade de Aida. Ou seja, o ato sexual não foi consumado. Os laudos também apontam para a seguinte ordem lógica dos acontecimentos. O agressor teria primeiro espancado a vítima, depois teria contido ela e ela teria lutado de volta. Depois houve o levantamento da blusa, o arrancamento do sutiã e o agarramento violento dos seios da vítima e, consequentemente, é daí que vem os ferimentos. Depois teria a tentativa de rasgar as roupas, por isso a anágua estava rasgada. E ainda tudo isso aponta
que plausivelmente isso tudo foi feito por mais de um agressor, posto que seria muito difícil um só indivíduo conseguir manter a vítima contida ao mesmo tempo que rasga as roupas e tenta violentá-la. Ou seja, Aida lutou tanto que ficou bem óbvio que não era possível ser uma pessoa só. Possivelmente foi mais de um agressor. Sobre a queda do corpo, o laudo mostra que o corpo ele foi lançado rente à fachada do prédio, porque se constatou que a sandália do pé esquerdo da vítima raspou violentamente contra a parede da fachada ali da mureta, de onde ela foi jogada da janela do 12º andar. O repuxamento da blusa para cima também aconteceu e mostra escoriações ali no tórax e na lateral do corpo, o que mostra que foi esfregado contra a borda áspera ali do peitoral do prédio. Isso depois de ter sido colocada de pé ali sobre esse peitoral, essa mureta. E também, por último, o laudo mostra que a vítima, naquela ocasião em que foi lançada, ela estava em estresse altíssimo, em um estado de exaustão do corpo, dando a aparência de morta ou desmaiada por completo. Essas informações chocantes desses laudos, eles mostram que a família Curi estava certa. A Aida, ela não tinha se matado, ela foi assassinada. Apesar das declarações dos seus conhecidos apontarem que ela era uma mulher de grande valor, pura, ingênua e etc., durante as investigações, foram publicadas muitas coisas sobre a Aida, e uma delas é de que ela talvez não fosse tão santinha como todo mundo falava. Aí eu pensei, né? Eita, será mesmo? Deixa eu ver, né? Então fui atrás para ver o que falavam dela. E aí, gente, já me deu um asco da humanidade? Preparo floral aí no gargalo, porque o motivo pelo qual alguns acusavam a Aida de ser insensata e irresponsável era o seguinte. Aqui vai um trechinho do jornal O Globo. O caderninho de notas. Admitem as autoridades que no caderninho de notas de Aida Curi haja elementos positivos para o total esclarecimento do mistério. Nele estão anotados nomes e endereços de homens, muitos taquigrafados, havendo ainda frases alusivas ao conhecimento da jovem com essas pessoas. Essas anotações permitem admitir-se que a mocinha não mantivesse uma vida regular, dando mesmo a impressão de ser ela um tanto leviana. Tipo, ok, ela tinha um caderninho com contatos. Pronto. É só isso que basta para ela ser taxada de puta, de vaca, cheia de contatinhos, leviana. É isso, gente. Essa é a prova incriminadora de que ela era um tanto leviana. E tipo assim, e se ela fosse? Sério, qual é o problema? Isso muda alguma coisa na investigação? No caso, nas acusações? Não, carai, muda porra nenhuma. Uma mulher sofre espancamento, agressão sexual, é jogada do topo de um prédio, morre, e aí vem me dizer que o mistério tá esclarecido, porque ela era um tanto leviana. Cara, só pelo fato dela anotar números e contatos de homens. É isso. Eu não sei, mas pra mim, esse trecho é insinuar que ela estava no apartamento porque queria, então a culpa dos homens é menor. Ah, gente, fala sério, né? Não dá um ódio do mundo, às vezes? Isso publicado no jornal é muito pra minha cabeça. Mas, enfim, a real é de que, foda-se se ela era santa ou não era, não muda o fato do que aconteceu. E, tipo, não vejo problema nenhum dela ter curiosidade de se divertir e conhecer o mundo, de fazer amizades. Até porque faziam só 7 meses que ela tinha saído do internato. Pra ela, o mundo era uma novidade, sabe? O fato é que no dia do sepultamento de Aida Curi, em 16 de julho de 1958, foi noticiado pelo Globo que não um, não 2, mas 4 rapazes teriam envolvimento na sua morte. O crime que aconteceu com Aida Curi foi de uma tentativa de estupro coletivo, conhecido na época como curra. A definição é:
uma modalidade de crime sexual na qual 2 ou mais pessoas abusam sexualmente de um outro indivíduo. E, infelizmente, durante as pesquisas, eu fui percebendo que era um crime comum nos anos 50, entre a classe média. Os envolvidos noticiados no jornal dias depois do crime foram os seguintes. O primeiro suspeito foi com quem Aida teria sido vista pela última vez. É o Ronaldo. O nome completo dele é Ronaldo Guilherme de Souza Castro. Ele era um playboy de 19 anos, boa pinta, e que fazia parte daqueles grupos que eram chamados de jovens transviados. Tido como um rebelde, ele queria curtir ao máximo a vida e tirar o melhor que ele podia, da vida. E assim, não era no bom sentido, porque não tem nada demais você querer o melhor da vida. Mas ele não. Ele era um garoto problemático que só fazia merda. Aliás, o Ronaldo, ele causava desgosto para sua mãe desde que ele tinha 10 anos de idade. Ele só queria saber de farra, não estudava, não trabalhava. E para atender os seus desejos e os seus gastos, ele já tinha cometido furtos. Ele estava sempre causando porque ele adorava uma adrenalina. E uma vez ele chegou a pegar o carro de um deputado, se aproveitando de que o pai era funcionário público. Foi lá e roubou um carro e fez o maior estrago com o carro. E aí o seu pai teve que pagar pelos danos e ainda mandou Ronaldo ir morar fora da capital do Rio, lá no Espírito Santo, de onde ele era originalmente, para poder abafar o caso. Então o pai dele estava sempre abafando os casos dele, gente. Fica com isso na cabeça. O segundo suspeito foi Cássio Murilo Ferreira da Silva. Ele era um garoto de 16 anos, novinho. Ele também vinha de uma família de classe média alta. A sua mãe trabalhava no Ministério da Indústria e do Comércio e o seu padrasto era coronel do Exército, além de ser síndico do edifício Rio Nobre, onde a família morava, que era de frente para a praia de Copacabana. Ele já tinha sido expulso da escola por mau comportamento. Depois ele foi expulso de outro colégio por tentar levantar as saias das garotas. E ele já teria arrombado a porta de um prédio vizinho ao que morava para tentar roubar uma lambreta. O outro suspeito foi Manuel Antônio da Silva Costa, de 18 anos, o que teria oferecido para levar Ivone ao ponto de ônibus, enquanto Aida era deixada lá com o Ronaldo. O Manuel, ele andava com os playboyzinhos, ele era chamado de playboyzinho, mas ele não era playboyzinho. Ele não tinha condição financeira dos seus amigos, ele não era da classe média alta nem nada, mas ele tinha o mesmo espírito rebelde, ele só queria saber de pegar as menininhas, de curtir a vida doidado, então ele também estava ali com aquela meninada. E o último suspeito foi o porteiro do edifício Rio Nobre, Antônio João de Souza, que na época tinha 26 anos. E sim, do nada, o porteiro. O local do crime foi o apartamento do número 1201 do edifício Rio Nobre, o edifício onde o Cássio morava. O lugar estava sendo reformado, tinha sacos de cimento por todos os lados, tudo empoeirado, leitos improvisados ali para os operários que trabalhavam na obra. Enfim, aquela cena de reforma total que certeza que vocês já viram nesses programas aí do Home and Health e sabe como é, né? Ou, meus pêsames se você já passou por uma reforma, mas é aquele caos todo. Mas enfim, era isso que tinha no apartamento. Ou seja, não tinha nada para atrair uma garota. A única coisa que eu consigo imaginar que tenha chamado a Aida para lá era a vista do apartamento. Era bem de frente para a praia de Copacabana, do outro lado da avenida já era areia, então devia ser uma vista linda mesmo. E claro, uma vista muito cara, né? Porque não era e nunca vai ser barato morar em Copacabana em um apartamento de frente para o mar. Eu só tô falando isso para apontar que tem gente de grana no rolê, né? E crime e gente rica, aquela coisa, né? Sempre acaba numas complicações aí da investigação, mas vamos em frente. Eu imagino que a vista tenha sido um chamariz para a Aida subir no AP, porque eu acho que eu mesma ficaria curiosa para saber como que é uma vista lá de cima num apartamento de Copacabana, sabe? É uma coisa chamativa. Eu super iria. Não depois de saber dessa história, né? Agora eu não vou mais pra lugar nenhum com gente estranha, pelo amor de Deus. Mas, além da teoria da vista, né? A gente tem algumas outras possibilidades, possivelmente,
possibilidades, possivelmente. O Ronaldo teria oferecido uma aula de inglês para Ida, ou teria chamado ela para escutar um LP da época, ou a última teoria é que ela realmente teria sido ameaçada e forçada a subir no apartamento mesmo e que foi levada à força. A versão que mais parece fazer sentido foi a seguinte: que Ronaldo, enquanto estava lá papeando com a Aida e a Ione, teria pego a bolsa de Aida com seu óculos e aliança e dito que só devolveria se ela lhe desse um beijo. A Aida obviamente negou e Ronaldo teria continuado fazendo chantagens, brincadeirinhas, aquela coisa paquerinha, né? E aí, eles ficaram conversando, até que no papo, a Aida comentou que nunca tinha visto a praia de cima. E aí Ronaldo já sabia o que fazer para ganhar a novinha, porque ele conhecia o prédio perfeito para isso. Ele prometeu que depois que eles vissem a vista, ele devolveria os objetos para Aida ir para casa. Ronaldo então vai até um apartamento ali na Avenida Atlântica mesmo, onde morava um amigo seu, mas ao bater na porta, ninguém abre. A essa altura, aí já estava ficando tarde, a Aida queria ir para casa, ela pediu para ir embora, mas o Ronaldo disse que não, que antes ela tinha que ver essa vista que era imperdível. E aí nesse ponto, para dar mais confiança para Aida e tirar esse status de refém dela, o Ronaldo devolve o seu óculos e, dá um voto de confiança em mim, vamos lá, tá tudo certo. É aí que a Aida e Ronaldo se encontram novamente com o Manuel. O Ronaldo sabia que ele era amigo de um tal de Cássio e que Cássio tinha acesso à cobertura do edifício Rio Nobre, que era o prédio ali em frente da praia que ele queria mostrar para Aida. Então ele pediu para o Manuel fazer a boa e conseguir as chaves com o Cássio, porque a Aida, de acordo com ele, já estava no papo que ele até tinha devolvido os objetos dela para ela e que ela continuava ali com ele. Então, para um cara boy lixo machista, era sinal de que ela queria, né? O Ronaldo disse que só precisavam de um lugar para fazer a festa e que, aliás, se Cássio conseguisse as chaves, todos poderiam participar da festa. Todos. Por volta das 8h25 da noite, uma testemunha chamada Beethoven viu a Aida junto de Ronaldo na portaria do edifício Rio Nobre. Momentos depois, chega Cássio, que entrega as chaves do apartamento e do terraço para o Ronaldo. Olha, independente de como ou qual foi a chantagem usada por Ronaldo, a Aida foi parar no apartamento 1201 do edifício Rio Nobre, não entendendo, em toda a sua ingenuidade, que os rapazes com quem estava tinham más intenções. Ela só queria ver a vista de Copacabana, mas em um espaço aproximadamente de 30 minutos, sofreu brutalidades que a levaram à exaustão e uma terrível morte. Oito e 56 da noite. O horário exato em que o relógio de Aida Curi parou de funcionar devido à queda ou ao espancamento sofrido por ela. Acontece que, obviamente, Ronaldo não tinha a intenção de simplesmente mostrar a vista bonita para Aida. Ele queria transar com ela. Talvez por ingenuidade, falta de experiência com homens ou pessoas ou rolê no geral, a Aida não tenha entendido isso e subiu ao terraço, realmente achando que ia apreciar uma vista, pegar a sua aliança e suas coisas de volta e ir para casa. Mas o que aconteceu foi muito diferente do que ela poderia esperar. Cássio, Ronaldo e Aida sobem ao terraço no 12º andar. E Aida se encanta com aquela vista da praia e de Copacabana à noite toda iluminada. O Ronaldo aproveita para se aproximar da moça, já que ele se via como o galã que tinha proporcionado aquela vista maravilhosa, ele queria tirar uma casquinha dela. Nisso, Cássio diz que vai descer. Ele vai até o elevador, aperta o térreo, mas ele não entra. Ele fica de longe observando o casal. O elevador, quando chega ao térreo, chama a atenção de Antônio, o porteiro. Lembra que Ronaldo tinha falado que se Cássio conseguisse as chaves, todo mundo poderia participar da festa? Pois bem, a Aida não sabia, mas estava em uma emboscada. Os meninos já tinham combinado com o porteiro que quando o elevador chegasse ao térreo, ele poderia subir para tirar sua casquinha também. Nesse meio tempo, Ronaldo já tinha partido para cima de Aida. Quando ela resistiu, ele ficou puto da vida porque tinha feito todo esse rolê para poder levar ela lá para ver aquela vista e agora ela estava rejeitando ele.
Ele então começa a se forçar para cima de Aida, agarra ela, manda ela tirar a roupa, mas ela se recusa. Nisso, ele dá um soco na cara dela, o que faz com que a boca de Aida sangre. Aida pega um lenço para limpar o sangue e coloca dentro da bolsa. O Ronaldo se lança para cima dela e começa a tentar tirar a roupa da garota, que tá lá lutando com todas as forças para se proteger. Antes morrer do que pecar. Em meio aos ataques de Ronaldo, surge Cássio e o porteiro Antônio, que estavam só observando sem que Aida soubesse. Cássio toma a frente como se tivesse chegado ali para salvar a Aida, que estava gritando por socorro. Ele afasta o Ronaldo, acalma a Aida e quando ele está quase se sentindo segura novamente, ele ataca ela. Cara, esse tipo de pessoa não pode nem ser chamado de lixo, porque seria uma ofensa pro lixo, entendeu? Não dá. O cara é tipo o churume do lixo da sociedade, cara. É impensável, assim, é impensável. E aí se juntam a Cássio, o Ronaldo e o Antônio para consumar esse crime. De acordo com os laudos periciais, o Ronaldo é responsável pela intenção da violência sexual, pela tentativa ao pudor e pelo maltrato à jovem. Segundo o depoimento dos acusados, ao ver que não conseguiria nada com Aida, o Ronaldo teria deixado a cena do crime para ir a um outro encontro que já tinha marcado lá por volta das 8h30. Antônio, por sua vez, ele teria facilitado aos homens o acesso ao local do crime, onde ele sabia que seria cometido um crime. Não necessariamente um homicídio, mas pelo menos o crime de atentado ao pudor, a curra, ele sabia que ia rolar. Ele também teria ficado observando a tentativa de estupro de Cássio, a jovem mulher, sem fazer nada. Ele ficou lá olhando. Como que você não faz nada? O Cássio, em si, tentou violentar a jovem, maltratou-a, espancou, teve tentativa de asfixia, enfim, toda aquela cena horrível que levou ela à exaustão até que ela não aguentou mais e desmaiou. Quando ela desmaia, ela parece que está morta. No desespero e tentando acobertar a curra que acabara de praticar, o Cássio pega e lança o corpo de Aida lá do terraço até a rua a 40 metros do chão. Foram 30 minutos que a Aida ficou lá em cima no terraço. 30 minutos de puro desespero. 30 minutos de luta. Antes morrer do que pecar. O perito Antônio Carlos Villanova, ele foi o homem que periciou o suicídio de Getúlio Vargas, tem curso de especialização do FBI, o cara é o pica das galáxias. Ele disse que os danos causados nas vestes de Aida apresentam o aspecto típico daqueles em que a vítima está contida por alguém enquanto outra pessoa pratica as violências. Ou seja, para que as roupas de Aida apresentassem os rasgões que elas tinham, era preciso pelo menos 2 agressores. De acordo com o perito, a Aida deveria estar sendo contida por uma pessoa, enquanto outra lhe causava danos na roupa e no corpo. O perito deixou bem claro, por exemplo, que o rompimento lateral do sutiã foi decorrente da queda, o que ele diz que acontece muito quando mulheres caem de grandes alturas, mas que o rompimento das alças do sutiã, esse foi provocado por ação violenta dos agressores antes dela ser atirada do terraço. E é por esse motivo que a blusa de Aida estava manchada de sangue, sendo que o sutiã não estava. O sutiã estava baixado porque as alças tinham sido arrebentadas e o sangue que corria das unhadas ali, dos ferimentos que ela tinha no seio, não mancharam o sutiã e sim a blusa que estava em contato direto com o busto. Então esse tipo de violência, esse tipo de coisa não dá para uma pessoa só fazer, principalmente com a luta que a Aida deu, que não foi uma luta nada fácil. Ela mandou ver para cima dos escrotos lá. Nos seus relatórios, o perito criminal sempre deixa bem claro que para levar a Aida ao estado de exaustão a que ela chegou, um só agressor, mesmo que usando muita violência, não era suficiente. Seriam necessários pelo menos 2 caras para espancarem a Aida até o desmaio, agindo ali simultaneamente. O que isso quer dizer? Por que eu tô lendo isso de novo? Bom, claramente, os acusados mentiam sobre sua versão.
O Cássio não havia ficado sozinho com a Ida enquanto o Ronaldo foi pro outro date lá. E o Antônio não só ficou observando, não. Não é isso que aconteceu. Todos os implicados ou estariam presentes, ou 2 deles ali teriam se retirado, assim, momentos antes dela ser lançada, mas ter participado de toda a violência. A forma como ela estava ali, a violência representada no corpo dela, não tinha como uma pessoa só ter feito isso em 30 minutos. Não tinha como. A conclusão definitiva dos peritos foi que aquelas 3 pessoas acusadas estavam no terraço quando tudo aconteceu, independente deles terem sido participantes ativos ou assistentes daquela violência praticada. Esse fato, somente esse umzinho, essa análise do perito, já desmente totalmente as versões da defesa de Ronaldo, Cássio e Antônio. Vou por versões, tá? Versões de cada acusado. A versão de Ronaldo é a seguinte: ele teria levado a Ida até o terraço, sim, onde ele tentou sim ter relações com ela, mas quando viu que não ia dar em nada, ele resolveu ir embora, porque ele já tinha outro encontro marcado com uma tal de Zilza Maria Fonseca. Portanto, ele não estava presente quando as violências aconteceram, muito menos no momento do assassinato. A única violência que ele diz que cometeu foi ter dado um tapinha na cara dela, que no caso é o tapinha que fez ela sangrar toda a boca dela. Tapinha, meu Deus, como é que a pessoa ainda fala, ai, foi só um tapinha? Não tem isso de tapinha, gente. Agressão é agressão. Acabou. Desculpa, gente, eu fico brava com essas coisas, mas é muito ridículo. A tal da Zilza Maria Fonseca, que ele dizia estar, no momento lá do assassinato, ela foi chamada para depor, mas no dia ela não apareceu. Então, outra testemunha de seu álibi foi arrolada. Era a dona Leci Gomes Lopes. Ela afirmava que, quando estava passeando com sua filha e uma empregada, ela se sentou num banco da Avenida Atlântica, onde já se encontrava um casal que depois viera a saber tratar-se do Ronaldo e da Zilza Maria Fonseca. Então, parecia que Ronaldo tinha um álibi, mas só parecia, porque aí ele mesmo destruiu o álibi, falando que ele estava passeando com Zilza pela praia e que, ao chegarem perto do banco, ele encontrou lá uma senhora, uma moça e uma criança, que no caso era a dona Leci. E aí o juiz logo sacou que os dois estavam se contradizendo, porque o Ronaldo falava que a Leci já estava no banco quando ele chegou. A Leci falava que o Ronaldo estava lá quando ela chegou. A Leci falava que a Zilza era loira, mas na verdade ela era morena. Então, assim, era um álibi totalmente chulo, não prestava para nada. Além do mais, existem indícios de que o pai de Ronaldo tinha pagado para que a Zilza fosse o seu álibi, o que não era muito difícil, vendo que o pai do Ronaldo, sempre acobertava os crimes dele, sempre passava um pano e aquela coisa toda, né? Eles até encontraram um recibinho de pagamento, mas Zilza deu para trás e nunca apareceu. E outra coisa que desmente total essa história: lembra de uma testemunha chamada Beethoven que viu a Ida com Ronaldo entrando no edifício Rio Nobre? Pois bem, quando a Ida já estava jogada na calçada, ele estava passando por lá e parou e identificou a Ida como a moça que estava com Ronaldo. E nessa hora, ele vê Ronaldo saindo pela porta da frente do edifício. Então ele estava lá. Não teve date nenhum. A versão do Cássio é de que ele tinha ficado a sós com a Ida, depois que Ronaldo foi embora para o encontro. Nesse meio tempo, ele viu que o porteiro estava no alto da caixa d'água observando ele e a Ida. Mas ele afirma que um pouquinho tempo depois, só que o Ronaldo foi embora, a Ida insistiu para que ele descesse ao apartamento e visse se o Ronaldo estava lá. O Cássio disse que o fez e deixou a menina sozinha no terraço, e aí, quando ele voltou, ela não estava mais lá. E aí, ao espiar pelo muro, ele viu a Ida caída na calçada. Ele não soube dizer se foi um acidente ou um suicídio. Já a versão de Antônio é que não chegou a ver Ronaldo na cena do crime, nunca foi lá, ele não viu o Ronaldo, apenas Cássio.
Ele teria assistido do topo da caixa d'água Cássio abraçado com Aída junto à mureta do terraço, tentando forçá-la à prática de atos indecorosos, como ele diz. Ele disse ainda que Cássio parecia muito irritado com Aída, que tentava se desvencilhar dele. Então, Aída estava tentando fugir e ele agarrando ela. O Antônio diz que a essa altura ele desceu para o térreo, voltou para a portaria e ficou conversando com 3 conhecidos quando ele foi avisado, uns 15 minutos depois de ter descido, que alguém tinha caído do prédio. Se você está se perguntando sobre Manuel, que também foi tido como suspeito, ele ficou foragido em Minas Gerais por um tempo e depois acabou se constatando que o seu envolvimento não passou de ter conseguido com que Ronaldo e Cássio se conectassem para poder pegar as chaves do apartamento, e aí rolou essa treta toda. Em resumo, a versão da defesa dos 3 acusados principais se resume ao seguinte: Aída foi por espontânea vontade ao apartamento. Aída não sofreu nenhum tipo de violência. Aída jogou-se pela janela sem motivo aparente, sem que os seus acompanhantes pudessem evitar. E as razões do suicídio estariam ligadas à vida pregressa de Aída, uma jovem doentia, nervosa e cheia de complexos. Claramente, tudo isso foi desmentido pelas provas periciais e a investigação realizada. Mas a grande pergunta que ficou foi: por que raios que Cássio e Antônio acobertaram para Ronaldo? Por que, apesar de todas as provas mostrarem que Ronaldo não desceu, que não teve date, que ele estava lá sim, Cássio e Antônio falaram que ele não estava lá? A resposta é simples. Cássio era o único que poderia ter cometido o crime e sair impune, pois ele era menor de idade e não poderia ser processado pelo homicídio. Dessa forma, os 3 criminosos, estupradores, assassinos, alinharam os seus discursos para saírem impunes. E com isso chegamos ao dia do julgamento. 2 anos depois do crime, em 1960, apenas Antônio e Ronaldo foram julgados, já que Cássio era menor de idade na época do crime. O Ronaldo Guilherme de Souza Castro foi condenado a 37 anos e 6 meses de prisão. Antônio João de Souza pegou 30 anos de prisão. Aí, né? Eba! Justiça! Mas não. Calma, não comemora. Os advogados de defesa recorreram à decisão por acharem que a pena estava muito excessiva. E aí, 1 mês depois, foi feito um novo julgamento. Vocês estão prontos para passar raiva? No segundo julgamento, Antônio e Ronaldo são absolvidos. Gente, agora me explica. Como faz para, em menos de 1 mês, uma pena de 30 anos, mais de 1/4 de século, ser reduzido a 0? Como faz? É o seguinte como faz. O juiz Souza Neto aceitou como real o testemunho e o álibi de que Ronaldo havia deixado o terraço às 8h30, portanto ele não poderia ser culpado pelo crime. Ele também aceitou o fato de Antônio só ter visto Cássio com Aída, portanto sem crime para ele também. Só o Cássio foi culpado, mas como ele era menor, ele foi encaminhado ao Sistema de Assistência ao Menor, que era tipo a FEBEM da época, lá de 1960. Óbvio que rolou uma puta revolta, porque, né, não faz sentido, e aí teve um terceiro júri. Nesse terceiro júri, Ronaldo é condenado a 8 anos de prisão, e ele cumpriu lá 6 anos e pouco da pena, e foi libertado em 1966. O Antônio não chegou a ter um terceiro julgamento, sabe por quê? Porque ele aproveitou que foi absolvido e minha filha fugiu, desapareceu. Depois de 1960, nunca mais foi encontrado para ser julgado. Ninguém sabe do Antônio, do que aconteceu com o Antônio. É um grande mistério esse moço até hoje. O Manuel, que foi aquele lá do começo que apresentou o Cássio para o Ronaldo para dar as chaves do apartamento e tal, ele foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão por crime contra os costumes. O Cássio, né, foi lá para a FEBEM da época, só que ele ficou pouquíssimo tempo, só até, né, completar a maioridade dele, ficou até 1962. E olha só, pouco tempo depois, Cássio se envolveu em um novo crime.
Gente, essa parada, eu acho que eu já falei isso antes, cara, falei no episódio dos irmãos necrófilos, que o cara vai pra FEBEM, fica lá, sai de lá e vai cometer crime, vai toda essa coisa, ai, é muito difícil, né? A justiça é muito difícil, a lei é difícil de compreender às vezes e eu fico com ódio. Mas, enfim, o Cássio cometeu um novo crime. O que ele fez? Foi um criminho? Não foi criminho, não. Foi crimão. Ele matou um homem. Por esse crime, ele foi condenado a 30 anos. Mas, o que aconteceu? Ele conseguiu recorrer e aguardou pelo novo julgamento em liberdade e, aproveitando que estava livre, ele fugiu do país. Ele só voltou 20 anos depois, quando o crime já havia prescrito. Ou seja, Cássio Murilo saiu impune não de um, mas de 2 crimes brutais. E aí, já estão com o floral no gargalo por aí? Porque é só assim pra escutar uma história dessas e não enlouquecer de raiva, né? A história de Aida Curi, ela é lembrada ainda hoje por ser um símbolo contra o feminicídio. Foi um crime chocante e um crime que ficou impune, né? Por pessoas terem contatos e abafar as coisas e serem filhos da puta. É isso que aconteceu. A Aida Curi, o nome dela é lembrado até hoje também por ruas. Ela virou nome de rua no Rio de Janeiro e na Bahia. E também uma música da Rita Lee, que usa o nome dela no final da letra Todas as Mulheres do Mundo. Nessa letra da Rita Lee, ela fala sobre Cláudia Lecim Rodrigues, que eu já fiz um episódio sobre ela aqui no podcast também. Fala sobre Ângela Diniz, fala sobre Daniela Pérez, Aida Curi. Fala sobre muitas mulheres vítimas do feminicídio. E essa luta, essa lembrança, ela é muito importante. Porque é triste, mas as coisas não mudam muito e o bagulho tá feio aqui no Brasil, né? É muito triste, é muito pesado. E por isso que quando eu fui abordada na rua por aquela mulher, pedindo direção até a delegacia da mulher, né, mais próxima, eu fiquei tão mexida, sabe? Eu lembrei de todas essas histórias, né? Eu pelo menos que fico vendo muito essas coisas de crime, lendo, pesquisando muito, a gente tem essa bagagem, dá um peso, né? E eu espero que ela tenha sido muito bem recebida pelos policiais, que a sua súplica por ajuda e por justiça tenha sido atendida, e quem quer que seja que a colocou nessa posição de precisar ir até a delegacia fazer uma denúncia, tenha recebido o que merece também, né? E eu não falo isso nem de forma vingativa, apesar de um lado querer que todo mundo se foda e vingar todo mundo, mas é mais de um lado pedindo por justiça mesmo, né, gente? Tá aí a justiça, tem que ser feita, tem lei, tem regra, tem o respeito ao próximo, enfim, né? Tem que pagar, não pode acontecer mais o que aconteceu em 1958 com Aida Curi. Simplesmente não dá. Amanhã, quinta-feira, como de costume, eu vou postar fotos referente aos casos no Instagram, o @cafécomcrime, e no Twitter, o @caféccrime. Fotos dos acusados, fotos de Copacabana na década de 50, que era outra coisa, assim, era outro clima, outro cenário, né, do que a gente conhece. E, enfim, tudo mais que for relevante para você visualizar melhor essa história. E, na próxima quarta-feira, tenho uma surpresinha pra vocês, aquela lá de outubro que eu comentei, sabe? Pois é, chegou o mês do Halloween, chegou o mês do Dia das Bruxas e vem coisa legal por aí. Vamos ter algumas surpresinhas dessas ao longo do mês, então fiquem ligados! E até lá, fique em casa e não dê moral pra estranhos na rua, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!